3, do verso 1 ao 10, dizem assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder mais ver, tendo-se deitado Samuel também no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, dizendo: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele foi e se deitou. Tornou a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Verso 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Levante a sua cabeça, por favor, e olhe para mim. Quero compartilhar com você que o que nos chama a este lugar, o que nos leva a vestir estas roupas, o que nos leva a abordar pessoas para evangelizá-las, o que nos impele, o que nos conduz, o que nos empurra na direção dos perdidos, o que nos faz fazer o que fazemos, a força que nos constrange a darmos a nossa vida por um propósito maior do que nós mesmos. Essa força, ela chama-se, ou ela é denominada como chamado. Bate dentro do seu peito, ecoa nos seus ouvidos uma voz te chamando. Você não está aqui há tantos anos nesta igreja, ou você não começou a congregar conosco há 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, porque você quis. Você não frequenta esta igreja, você não é membro desta igreja, você não é um oficial desta igreja, porque você escolheu esta igreja. Mas nós fazemos o que fazemos, porque dentro de nós arde a força de um chamado. Esse texto é um texto interessante, e eu gostaria de pensar algumas peculiaridades desse texto para transmitir ao seu coração. O texto começa dizendo que nos dias em que Samuel, todo mundo conhece a história de Samuel, sua mãe o dedicou antes dele nascer. Ela já havia feito um compromisso de dá-lo ao Senhor, se Deus desse-o a ela. E quando o menino alcança uma certa idade, ela vai lá e cumpre o seu voto.
E o menino agora passa a morar dentro do templo. E veja que coisa, irmãos, prestai atenção. Aqueles dias, conforme o texto nos fala, era um tempo, pastor Fagner, muito difícil para aquela igreja, para aquela congregação, porque naqueles dias a palavra de Deus era rara, ou seja, Deus não falava com o seu povo, o que nos leva a perder essa linha de comunicação, a perdermos não apenas a sensibilidade, mas ao canal de comunicação, de conseguirmos ouvir Deus falar conosco, ou de Deus manifestar o desejo de não falar com o seu povo. O que estava acontecendo? Qual era a razão? Mas fosse por causa de Eli, por causa de seus filhos, ou qualquer motivo que fosse, o fato é, Deus não falava com o seu povo, falava muito raramente. Uma igreja que cumpre o seu propósito, ela precisa estar sensível e precisa ter uma linha de comunicação ininterrupta com a voz de Deus. Somos guiados pela voz de Deus, somos impulsionados pela voz de Deus, somos revelados pela voz de Deus, somos fortalecidos pela voz de Deus, somos alimentados pela voz de Deus, somos disciplinados pela voz de Deus, somos encorajados pela voz de Deus, somos exortados pela voz de Deus. Fala conosco, Senhor. Quem aqui nunca teve um momento da sua vida onde você dobrou o seu joelho e você pedia apenas a Deus uma coisa: Senhor, fala comigo. Senhor, só faz qualquer coisa, ainda que seja uma coisa dura, ainda que seja para me repreender, mas por favor, fala comigo. Nesses dias Deus não falava, falava com muita raridade, e as visões não eram frequentes, ou seja, não tinha revelação da glória de Deus. Um oficial precisa ter a sua visão, os seus olhos espirituais aguçados, afiados. As visões não podem ser raras, com pouca frequência, mas precisamos sempre caminharmos debaixo de uma visão clara, certa, específica para a nossa vida. As visões, a manifestação da glória de Deus não acontecia, era muito de vez em quando que alguém via alguma coisa. Ei, oficial, o que que você vê quando você olha aqui para dentro? Eu não vejo nada, vejo pouca coisa. Repreenda isso da sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu confesso aos irmãos que todas as vezes que eu entro pelas portas desta igreja, qualquer hora que for, sozinho ou acompanhado com a pastora, com as crianças, com os irmãos, eu sozinho, eu sempre entro aqui e digo: Senhor, eu preciso continuar tendo uma visão para esta casa, uma visão da tua glória, uma visão das tuas maravilhas. Senhor, que eu perca qualquer coisa, mas que eu não perca a visão. Em um determinado lugar do templo, o sacerdote Eli estava deitado, e em um outro lugar ali perto estava o jovem Samuel também deitado. E a Bíblia, ela diz com clareza: antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Pastor Júnior, o que significa essa expressão, antes que a lâmpada de Deus se apagasse? Eli já era um homem de avançada idade, e todos nós conhecemos os pecados de Eli.
eles estão fartamente descritos na palavra. Mas fato é que Eli estava já perdendo a sua visão. E a ordenança de Deus para o seu tabernáculo era que o sacerdote não permitisse que a menorá, que o candelabro da casa de Deus se apagasse. Não podia ser, escute isso por favor, não podia ser uma outra pessoa. A autorização para iluminar o tabernáculo, para não permitir que a lâmpada se apagasse, era uma ordenança específica para os sacerdotes. Sacerdotes desta igreja, assim diz o Senhor: não deixe a lâmpada apagar. Sacerdotes desta congregação, sacerdotisas desta casa, sacerdotes, profetas, profetisas, homens e mulheres de Deus desta casa, assim diz o Senhor: não permita que a lâmpada de Deus se apague. E Eli, devido à perda da visão, ele não teria condições mais por muito tempo de continuar acendendo, de garantir que a lâmpada não se apagasse. E Deus não podia permitir que a luz daquele tabernáculo se apagasse por causa da falta de visão de Eli. Então Deus começa a levantar Samuel. Por favor, não se sinta ofendido com o seu pastor que te ama e às vezes fala algumas coisas duras, porque como pai espiritual, o pai corrige o filho a quem ama. Aqui irmãos que são mais velhos do que eu, alguns me viram crescer, mas reconhecem a autoridade que foi colocada sobre a minha vida nesse altar. Então hoje, como um pai espiritual, como um guia espiritual, como seu pastor, eu quero te dizer: se por algum motivo você permite que os seus olhos espirituais se apaguem, e se você estiver correndo o risco de permitir que a lâmpada da sua igreja se apague, Deus vai levantar outro no seu lugar. Não se ofenda, mas é a realidade. Eli estava perdendo a visão, logo ele não iria conseguir mais cumprir o seu propósito. Mas o fato é que o propósito é maior, a missão é maior do que você. A nossa missão, ela ultrapassa o nosso personalismo. Há pessoas que pensam que a obra de Deus, as coisas de Deus só vão acontecer se for através de você. Mas fato é que se você colocar, se eu colocar alguma espécie de empecilho, Deus vai levantar outro no nosso lugar. E eu não quero que ninguém levante outro no meu lugar. Eu quero que Deus continue me usando. Por isso eu não posso permitir que a lâmpada dessa casa se apague. Mas antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus começa a implantar no coração do jovem Samuel um chamado. E Deus começa a falar com ele: Samuel, Samuel. E Samuel desperta do seu sono. Eu não sei se a voz que o chamou pela primeira vez foi uma voz mansa, ou se foi uma voz como de trovão, mas seja como foi, o tom que Deus usou para falar com Samuel, aquilo agitou a sua alma, e ele despertou, e ele corre até Eli, e ele diz: eis-me aqui, o Senhor me chamou. Eli levanta a cabeça, olha para ele e diz: não fui eu que te chamei, você deve estar sonhando, volta a deitar.
E Samuel volta para o seu lugar de repouso, deita de novo, e o Senhor torna a chamá-lo: Samuel. E ele imediatamente se levanta. Da primeira vez Deus o chamou pelo nome 2 vezes. Na segunda vez Deus chamou só uma vez. Ele foi ficando mais atento, não precisou de Deus falar 2 vezes. Quando Deus falou o nome dele uma vez. E tem hora que a gente fica dizendo: irmão, 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 obreiro, 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 irmão, irmão, cadê você? Vamos lá, levanta, acorda. E não vai. Aonde você está? Estou sentindo sua falta. Você não está vindo, não está comparecendo, não está congregando, não tomou ceia, não participou mais de reunião, não participa mais de ceia de oficiais. Desperta, tu que dormes. A segunda vez, Deus fala o nome dele uma vez, e ele já se levanta, e ele corre até ele e diz: o Senhor está me chamando, eu estou ouvindo o Senhor me chamar. E Eli mais uma vez diz para ele: não fui eu que te chamei, volta a deitar. Mas olha que coisa interessante, o verso de número 7 diz: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Ou seja, Samuel não sabia direito o que estava acontecendo. Ele não sabia quem estava o chamando. Ele ouve a voz de Deus, mas ele não tinha referência de como era a voz de Deus. Então a única voz que ele reconhecia como uma voz de autoridade na vida dele, apesar de todos os defeitos, apesar de todas as falhas, era a voz de Eli. Então ele foi atrás de quem? De Eli. Ele foi atrás do pastor dele. Ele não sabia como era a voz de Deus, ele não conhecia ainda Deus. Ele morava na igreja, ele estava ali ajudando, ele estava ali, certamente ele tinha algum encargo, alguma obrigação, alguma coisa dentro da casa de Deus. Ele vivia uma vida dedicada para Deus, mas ele não conhecia, ele ainda não tinha tido aquela experiência pessoal dele com Deus. Ele ainda estava na fé do pastor, ele estava na fé dos irmãos, ele ainda não tinha tido a experiência particular dele com Deus. Ele sabia do testemunho da mãe dele, ele sabia do que tinha acontecido na história, mas ainda não tinha tido aquela a sós com Deus. E ele vai até o sacerdote, ele vai até o seu pastor, porque era a única voz de autoridade que ele reconhecia. Ele diz: o Senhor está me chamando. E veja que coisa, irmãos. Depois da terceira vez, ele entendeu a força daquele chamado. Por favor, agora não é a Bíblia que está dizendo, agora sou eu que estou falando. Permita. Eu penso que da terceira vez que Samuel chegou em Eli e disse: o Senhor está me chamando, eu penso que passou um filme na cabeça de Eli, da primeira vez que ele ouviu Deus falar com ele, da sensação, daquela coisa inexplicável te chamando, daquela coisa que você não consegue entender direito, que você não sabe o que essa voz quer de você, mas você simplesmente não consegue resistir a ela. Eu penso que já fazia muito tempo que Eli não ouvia essa voz que mexia com ele, mas quando ele percebeu que aquela voz estava chamando Samuel, ele disse: agora eu sei, eu entendi o que é que está acontecendo com você, porque um dia eu já ouvi essa voz falar comigo. É Deus quem está te chamando. Faz o seguinte: se essa voz te chamar de novo, vai lá e deita. Mas se alguém te chamar, você vai dizer: fala, Senhor. Fala, Senhor. Não precisa vir mais aqui não, porque não sou eu que estou te chamando, mas é alguém que é maior do que eu. É um chamado irresistível. Só responda: fala, Senhor.
Fala, Senhor, teu servo ouve. Olha o que diz o verso 10, olha que coisa preciosa. Então veio o Senhor e esteve ali. A Bíblia não diz que ele tinha feito isso antes. Então veio o Senhor e esteve ali. Olhe para cá. A presença de Deus, ela se manifesta aonde ela é reconhecida. Deus estava chamando Samuel, mas penso eu que de uma certa distância. Samuel, Samuel. Mas quando Eli diz para ele, é Deus quem está te chamando. Aí Deus diz, agora eu posso descer naquele lugar, porque agora a minha presença está sendo reconhecida. Aí Deus veio o Senhor, oh glória, sinal de que ele não estava ali, que ele veio o Senhor, e esteve ali, e o chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E agora Samuel responde, fala, Senhor, fala, Senhor, o teu servo ouve. Aqui foi um divisor de águas, não só na vida de Samuel, mas na história de todo o povo de Israel. Porque esse jovem aqui passou a ser, a partir daquele dia, um dos personagens mais notáveis, históricos, importantes dentro da palavra de Deus. Através dele foi ungido o primeiro rei de Israel. Através de Samuel, Davi foi levantado lá na frente como rei de Israel, no lugar do primeiro, no lugar de Saul. Mas escuta isso, por favor. Deus só pôde usar Samuel para fazer coisas grandes no futuro, porque lá atrás, um dia, ele não resistiu ao chamado, mas ele disse, fala, Senhor, fala, Senhor, o teu servo ouve. Seja o que for que o Senhor tem para mim, eu aceito. Fala, Senhor, teu servo ouve. Às vezes nós queremos ser seletivos naquilo que queremos ouvir da parte de Deus. A gente não sabe exatamente para onde ou para o que o nosso chamado vai nos levar. Às vezes o chamado vai te levar para dentro de um banheiro e vai te colocar uma vassoura na mão. Às vezes o chamado vai te colocar em cima do altar com um microfone na mão, com um violão, com um teclado, com uma guitarra, com uma bateria. Talvez o chamado vai te levar para a porta e te colocar ali recebendo as pessoas. Talvez o teu chamado vai te colocar dentro de um hospital, testemunhando do amor de Deus para alguém que está enfermo. Talvez o teu chamado vai te colocar frente a frente com um inimigo seu, um inimigo declarado, uma pessoa que te odeia. Eu não sei aonde o teu chamado vai te levar, mas seja o que for, fala, Senhor, o teu servo ouve. Eu não sei se o meu chamado vai me levar na presença de pessoas poderosas desta terra. Eu não sei se o meu chamado vai me levar
para diante dos grandes e poderosos desta vida. Alguns anos atrás, eu tive uma oportunidade de ir a um país chamado Suíça. E se eu contasse para os irmãos as coisas que eu vi naquele país, você desacreditaria. Dos mais de 15 dias que eu estive naquele país, eu saí daqui com todas as minhas despesas pagas. Passagem, hospedagem, alimentação, tudo. Eu estive em lugares que eu jamais imaginei, diante de pessoas que eu jamais imaginei que poderia estar. Eu não sei aonde o meu chamado vai me levar. Eu não sei aonde o teu chamado vai te levar. Mas seja o que for, aceite. Não resista. Se você resistir a esse chamado irresistível, a essa voz irresistível que te chama e que te chama pelo teu nome, você vai chegar em um ponto da sua vida lá na frente, você vai dizer: poxa, eu perdi a minha vida toda fugindo, resistindo, atrasando, adiando o meu chamado. Imagina se Samuel tivesse resistido ao seu chamado. O propósito de Deus iria se cumprir de toda maneira, mas não teria sido através dele. Que não passe de mim, que não passe de você essa oportunidade de ouvirmos a sua voz e de obedecê-lo. Seja fazendo o que for, seja onde for, fala: Senhor, teu servo ouve. Fica de pé no seu lugar comigo.